Perca tempo. Pronto, ó, o pessoal já está gravando, tá? Bem, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana. Atualmente estou, né, na equipe aí da CIPA, da Gestão 2020. Desde agosto, né, agora início de agosto, eu assumi também coordenação de curso de Pedagogia e Administração. E estou aí, né, trabalho na unidade já tem um bom tempo e esse semestre aí esse ano, né, acabei assumindo aí CIPA, depois coordenação, e aí entra home office, e é desafio atrás de desafio, né. Bem, essa sou eu, sou pedagoga, sou administradora, e daí a gente estava montando aí o cronograma de palestras da CIPA, pensamos, né, foi até o professor Villani e a Tereza que me falaram, por que você não fala aí sobre trabalhar com crianças, né, no home office? Eu achei bem legal a ideia e falei, vamos lá, topei. Né? E eu vejo, gente, que é um tema a qual acredito que a maioria de vocês passa, ou passou em algum momento com um sobrinho, com pai e mãe dentro de casa. Trabalhar em casa, né? Isso tem sido um desafio. Claro que eu vou falar aqui bastante de criança, mas de uma forma geral tem sido um desafio para todos. O home office, ele veio com tudo e de uma vez a gente não estava preparado para ele, né? E aí a gente acabou sendo obrigado a realizar atividades que eram feitas, né, no nosso ambiente de trabalho, fora de casa, longe da família. A gente foi obrigado a fazer isso dentro da nossa casa. Então, tem pessoas que conseguiram montar um escritório, montar um cantinho para trabalhar, outras não conseguiram tanto, né? Enfim, né? Foi algo que a gente teve que correr atrás e se adaptar. Eu vejo que nós, né, aqui estamos, eu sei que muitos de vocês já voltaram, né, para a unidade, porém, muitos ainda estão, né, de home office. E o que eu vejo é que a gente ainda está se adaptando, né? Não é algo que acontece do dia para a noite, é algo ao qual a gente vai se adaptando diariamente, porque a cada dia é novo, cada dia surge uma demanda diferente, cada dia surge uma necessidade diferente. E com crianças em casa, igual o professor Villani falou, né? É um desafio, porque a criança, gente, ela exige muito do pai, muito da mãe, e até então, a criança tinha também a sua rotina, escola, talvez praticar algum esporte, fazer uma outra atividade, a qual ela também foi tirada dele, né? E aí ficou todo mundo em casa, né? E agora, o que a gente faz? Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? É um relato, né? Claro que eu trouxe algumas dicas para vocês, mas é um relato de uma mãe também desesperada, né? Uma mãe que também já passou por situações a qual me fez chorar, me fez repensar o que eu estou fazendo. Será que eu estou certa? Será que eu não estou certa? E eu não quero trazer aqui hoje com vocês, pessoal, falar assim, aqui é tudo perfeito, né? E olha, dicas de ouro, façam que vai dar tudo certo. Né? São algumas orientações, alguns caminhos que vocês podem seguir, né, para trabalhar em casa. E aí, pessoal, a minha internet hoje não está muito boa. Eu vou tirar a câmera, tá? Para que não atrapalhe a nossa conversa. Tá? Então é isso. Eu, como pedagoga, tenho esse olhar para a criança, procuro, de uma certa forma, auxiliar o meu filho nesse processo que, como não é fácil para nós, adultos, né, também não está sendo fácil para as crianças. Né? Então, eu vejo hoje que vivemos num momento a qual é necessário a sensibilidade. Né? Nós temos que ter sensibilidade, esse olhar para o trabalho, que é importante, que é necessário. Eu preciso ter isso em mente, de que o meu ofício é importante, que eu preciso cumprir o que foi acordado aí em contrato de trabalho. Mas eu também tenho que ter este olhar para a minha família, para os meus filhos, para os meus animais de estimação, por favor, para a minha vida pessoal, né? E isso é difícil. Porém, a gente tem que tentar, né, deixar isso numa balança, ponderar, tá bom? Eu trouxe algumas imagens aqui, a grande maioria que eu trouxe, gente, elas são da minha casa, do meu filho,
né? Então, porque eu quero falar um pouco sobre mim também, sobre o que eu passo. E aí, quem quiser participar, tá, gente? Eu deixo aí aberto, podem me perguntar, podem interromper, não há problema algum, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui adiante. Trouxe um pouco sobre o home office, né, o distanciamento social pela Covid-19, então impôs aí perante nós brasileiros, né, de uma forma geral, essa necessidade de isolamento, né, então essa necessidade de isolamento fez com que a gente teve que trabalhar em casa, né, a gente teve que então mudar toda a nossa rotina do dia para a noite. Hoje, né, o que se fala do home office, porque a gente está falando aí desde março, né, que a gente começou a trabalhar em casa. Hoje, né, o que acontece? Mostra que mais de 70% das organizações, né, dos resultados alcançados nas organizações, esperam a continuação do trabalho remoto, integral ou parcialmente após o fim da pandemia. Então, o que acontece? Quando a pandemia acabar, né, vamos voltar, 70% já fala que não vai voltar, vai ficar em casa, vai trabalhar home office. Então, assim, pessoal, falando em gestão, falando nas organizações, o home office ele já era uma tendência, né, chegando aí, engatinhando aqui para o Brasil, tá? E grandes empresas no Brasil já falavam e já começavam a praticar o home office. Claro que de uma forma parcial, né? Algumas empresas elas estavam deixando alguns trabalhadores que são da área estratégica, área de gestão, trabalhar 1, 2 dias, até 3 dias em casa, via home office. Estava fazendo testes para ver se dava certo. O que a pandemia fez? Né? Ela obrigou a ficar todos os dias, quase todos os trabalhadores. E aí o que acontece? Algo a qual já era tendência de se acontecer a um longo prazo, isso foi, né, trazido, né, trouxe para de imediato. Né? Então, de imediato, nós já as empresas também se adaptaram de uma forma muito rápida, porque também foram obrigadas, né? E as pessoas começaram a trabalhar em casa. E aí o que acontece, gente? Vamos olhar para o trabalhador, né? O colaborador, ele, dentro da sua casa, ele acaba tendo mais flexibilidade de horários, né? Então, nós, trabalhando em casa, a gente consegue dormir um pouquinho mais, porque talvez não vai pegar trânsito para ir para o trabalho, a gente não tem esse estresse com condução, com N situações que podem acontecer no seu dia fora de casa. Claro que dentro de casa surgem outras, né, questões a se discutir, porém, tem toda essa questão da produtividade. A gente acaba produzindo um pouquinho mais em casa, né? O que imaginavam as organizações, o medo que eles tinham, mandando todo mundo para casa, não ia render, não ia ter resultados, né? Isso não está se mostrando, né, que esteja acontecendo. Não, as pessoas estão produzindo, né? As pessoas estão trabalhando de fato em casa. Então, isto até então uma tendência e hoje é o que está acontecendo e é o que vai acontecer, que é o que a gente fala do novo normal, né? Não vai voltar ao que era antes. Quando voltarmos, quando falar assim, acabou a pandemia, né? Espero que logo, mas quando falar vamos voltar, não vai voltar como era antes, né? Então tudo está mudando. Claro que o meu foco hoje é no home office, é no trabalho em casa, nos desafios que a gente tem passado, vai passar ainda, né? Mas que com certeza vai mudar, né? Daqui em diante tudo muda. E aí o que acontece? Como trabalhar com as crianças em casa? Porque essa é uma pergunta que eu me fiz, gente. Quando me falaram assim, ó, você vai dar aulas, porque até então não estava na coordenação, estava como professora, e aí me falaram, olha, a partir de amanhã as aulas vão ser gravadas. E eu ficava assim, como? Eu até conversei com meu esposo e falava assim, eu não vou dar conta, não vai ter como. E o Henrique, que é o meu menino, né? Ele só tem 5 anos, como eu vou ficar gravando aula? Mas eu consegui, né? Não foi fácil, mas eu consegui. E aí, qual que é essa questão, né? Eu preciso, como eu faço para focar no trabalho, eu vou dar atenção aos filhos, né? Então é algo a qual a gente tem que ponderar, né? É momento de trabalho, vamos trabalhar. Entre alguma pausa do trabalho ou em outro momento, eu vou dar atenção à minha família, né? Então, por que eu trouxe essa imagem aqui na tela com uma família feliz? Eu vi essa imagem, gente, e eu pensei assim, é uma família do pote de margarina, né? Da propaganda de margarina.
E será que todas as casas é assim hoje, trabalhando em casa com seus filhos, né? Então essa é uma pergunta a qual eu me faço e com certeza não é assim, tá, gente? As casas. Com essa situação de estar todos, né, no mesmo local o tempo todo, gente, vai ter momento em que um vai chorar, vai ter momento em que haverá briga, vai ter momentos felizes, terão momentos diversos, porque imaginem, são muitas pessoas dentro do mesmo local, né? Então, eu estou falando isso e com certeza é o que vocês passam também quando trabalham, né, no momento que estão trabalhando em casa, ou se já passaram e voltaram para o trabalho, né? Então, é assim, é a gente ver, né, e não ficar imaginando como seria feliz a minha família se fosse de outra forma, gente. É encarar a nossa realidade hoje, né, de trabalho em casa e fazer o possível para que isso dê certo. E aí eu falo, né, do novo normal. Pais e filhos estão tendo uma convivência tão intensa quando todos os fins de semana, porque eu falo isso por experiência própria. Eu trabalhando somente à noite, ministrando aulas, o meu filho estudava de manhã, à tarde ele tinha uma natação, ele ia fazer um curso, e assim, eu estava presente, mas ele sempre estava ocupado com alguma coisa, e nesse inteirinho a qual ele estava ocupado, eu também aproveitava esse momento para preparar as minhas aulas, para fazer os meus trabalhos, tanto trabalhos de casa como trabalho, né, das minhas aulas. E a nossa convivência, o nosso estar junto, brincando, ele ficava mais para os finais de semana, né? Então, o final de semana era dia de ir para o parque, dia de ir para a casa dos avós, e agora não, né? Então, os filhos estão vivendo intensamente junto com os pais. E aí, o que acontece? Tanto eles como nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Então, não está sendo fácil. Né? É claro que nós, desde março, estamos aí, né, vivendo essa situação, já estamos mais adaptados. Só que com a obrigação, né, então, de dividir o tempo com o trabalho e as tarefas domésticas, tudo no mesmo ambiente. Né? E é esse que eu enxergo o desafio, é você dar conta de tudo ao mesmo tempo. Né? É horário de trabalho, ao mesmo tempo é o filho que está chegando, ao mesmo tempo é um problema que estourou algum cano, algum problema, alguma situação. Fala, filho. Mamãe, procura lá dentro no Ralph aí. Fala com o papai. Vai lá. Não, mas pode ir lá falar com ele. Ó, o Henrique tá aqui já. Então, o que acontece? As minhas aulas, gente, o Henrique sempre participa, né? E eu procuro deixar isso claro para os meus alunos, eu procuro deixar isso claro para os meus gestores, que eu estou dentro de casa. Né? Assim como em algum momento ele interrompe o que eu estou fazendo, mas eu também estou invadindo o espaço dele com o trabalho, coisa que eu não fazia antes. Né? Então, eu vejo que a gente precisa ter essa sensibilidade, esse olhar. E esse apoio também, né? Tanto da mãe, do pai, do tio, de quem estiver em casa. Né? Momento de trabalhar, então, o outro ajuda, faz alguma outra atividade para distrair essa criança. Também, coitada, não tem a obrigação de ficar 2, 3 horas quietinha assistindo televisão. Então, a gente tem que trabalhar aí com algumas técnicas para que essa criança não fique, então, tão ociosa, né? E consiga entender também que este é o momento de trabalho da mamãe, este é o momento de trabalho do papai, né? Deixa eu passar adiante. Opa, passou demais. Aí, o que eu digo para vocês, né? Qual é o meu conselho? Estruturar o nosso dia, tá? Principalmente, gente, quando eu falo em criança, as crianças, elas pedem uma rotina, por mais que ela não goste, mas elas precisam de uma rotina, né? A criança precisa de regra, né? Então, o que eu preciso fazer para me organizar, né? Eu preciso de primeiro momento, né? A primeira coisa que eu falo a vocês é estruturar o seu dia, é fazer uma rotina e deixar isso claro para a criança, tá? Porque o que acontece? A criança, ela tá lá brincando e aí ela tá na parte mais emocionante ali da sua brincadeira, né? Da sua imaginação, enfim. Aí de repente o adulto chega lá e fala assim: vamos tomar banho. O que a criança faz? Ela vai falar: eu não quero tomar
A criança não sabia que aquele momento era o de tomar banho e ela estava ali no ápice da sua brincadeira, né? Então, eu preciso informar essa criança de que em determinado momento é hora de parar a brincadeira para tomar banho, que em determinado momento é hora dela também, né, pausar, vamos fazer uma atividade da escola, é hora de almoçar. Então, eu preciso ter isso dentro de uma rotina, né? Eu não digo que vocês precisam ter um calendário ali enorme, especificado tudo, mas pelo menos a cada dia explique à criança o que vai ser feito, avise com antecedência essa criança, para que ela não seja pega de surpresa, né? Porque a gente gosta de ser pego de surpresa, né? Vamos supor que eu estou aqui atarefada, cheia de trabalho, meu gestor chega e fala assim, ó, reunião agora. E aí eu vou falar, puxa vida, mas agora? Né? Então a gente não gosta de ser pego de surpresa e a criança não é diferente, a criança não gosta de ser pega de surpresa. E aí, por isso que a gente fala, meu filho tá fazendo birra, meu filho não quer tomar banho, meu filho não quer fazer isso, meu filho não quer fazer aquilo. Mas muitas das vezes a gente precisa repensar as nossas atitudes frente à criança, tá? E estruturar o dia, organizar o seu dia e ter filhos, né? Tem a hora para fazer as coisas, tem a hora de acordar, hora do café, hora do almoço, hora da reunião. A gente, quando está no trabalho, a gente não tem que parar a determinada hora e ficar lá 1 hora de descanso para o almoço. Deu a hora de ir embora do trabalho, a gente não tem que ir embora, né? Então, como a gente está em casa, a gente também precisa estruturar isso. Claro, o pessoal que volta a falar, não é tudo demais. Você precisa fazer alguma outra coisa e vai atrasar o almoço, mas procure ao máximo manter uma rotina, né? Manter próximos horários. As atividades podem ser dispostas em um quadro, tá? Então, vocês podem elaborar algum tipo de quadro ou não, tá? Então, não precisa ter uma agenda que seja inflexível, mas procure manter, sim, uma rotina. Por exemplo, o meu filho, eu sei que ele rende mais, quando ele está estudando, ele rende mais de manhã. Então, logo que ele acorda, toma um café da manhã, ele vai fazer a atividade dele. E aí eu consigo acompanhar essas atividades e ele rende, ele faz, né? Então é mais tranquilo. Tem dia que muitas das vezes eu acabo não conseguindo, tem que ir no médico, tem que fazer alguma outra coisa, eu não consigo fazer lição com ele de manhã. Aí eu deixo para fazer à tarde naquele dia, mas não dá certo, gente. Eu até tento, mas ele não rende à tarde, porque ele já estabeleceu essa rotina de estudos de manhã, né? Então eu preciso entender como funciona esse meu filho, né? Se ele é mais matutino, se ele é mais vespertino, e eu vou indo no ritmo dele também. Então a criança precisa saber o que vai acontecer, que era o que eu estava falando. A gente não gosta de ser pego de surpresa, né? E a criança também não gosta. Então, qual é a reação da criança quando é pega de surpresa? É gritar, é chorar, é fazer birra. E a mãe e o pai, a gente não quer isso, né? A gente não quer nossos filhos aí reclamando o tempo todo e chorando, né? Então, assim, primeira dica é estruturar o nosso dia. Pessoal, Luciana, mas eu não tenho filho, não, né? Vivi só eu, ou vive eu e mais alguém, eu e meus pais. A mesma forma, gente, ter rotinas, isso é importante. Tá? Eu consigo aproveitar melhor o meu dia. Quando eu tenho tudo mais organizado, eu consigo aproveitar melhor esse dia, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Outra dica, dividir tarefas, tá, gente? Por quê? Quando a gente está todo mundo ali dentro de casa, a gente vai sujar mais louça, a gente vai sujar mais banheiro, a gente vai sujar mais a casa, vai ter mais pó, porque a casa vai ficar mais aberta, né? Então, o que acontece? Todos precisam ajudar, não pode ficar nas costas só de um também, né? Então, muitas das vezes, vamos supor que o pai ou a mãe trabalhava o dia inteiro e não fazia nada em casa, né? E agora estão todos em casa, então vão todos trabalhar. Sejam coisas simples, tá, gente? Mas que haja divisão de tarefas. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é: todos na casa devem participar das tarefas domésticas. Então, se eu tenho uma criança, vamos pedir para ele ali arrumar a cama, guardar os brinquedos. Dependendo da idade, ele pode secar uma louça, ele pode passar um aspirador de pó num tapete, ele pode passar um paninho nos móveis, enfim, ele pode fazer coisas simples, claro, né, sempre prezando aí pela segurança dessa criança, né? Não vai deixar ela lavar alguma louça com vidro, com facas, a qual ela pode se machucar, né? Vamos cuidar com isso.
mas que eu posso dividir. As crianças, elas querem se sentir úteis também. Então, quando eu passo para essa criança fazer alguma atividade, procure passar alguma coisa para essa criança que ela goste, que ela queira fazer. Ah, se ela quer ajudar, então ela achou legal brincar com aspirador de pó. Ué, então deixa ela trabalhar um pouquinho lá com aspirador de pó, mesmo que não fique tão, né, perfeito igual você gostaria que ficasse, mas ela está participando, né? E isso é importante para a criança também, tá? Um segundo ponto não é um momento de ficar somente um sobrecarregado, né? Então, há necessidade de dividir tarefas, sim, dentro de casa, independente com quem você viva, né? Mas é importante que se divida para que não haja sobrecarga somente em um. Porque a gente está ficando muito em casa. Se a gente ficar muito trabalho, muito atarefado, muita coisa na cabeça, e o nosso psicológico, como fica? Né? Então, a gente vai ter a gente vai ter problemas futuros, né, para serem resolvidos aí, principalmente quando eu falo no meu emocional. Então, terceiro, as crianças devem participar dessa divisão, né? Então, deve dividir, pessoal. Se vocês têm ou não crianças em casa, tá? Então, fica essa dica. Para trabalhar em casa, eu preciso ter um momento de trabalho, um momento de arrumar a casa, um momento de parar e descansar, um momento de me cuidar. Né? Só que dentre esses momentos, se você tem uma criança em casa, coloca ela, põe ela para participar, para que ela se sinta útil mesmo, tá? Porque senão ela vai ficar ociosa. Criança, gente, não gosta de ficar parado. Né? Então, se essa criança fica ociosa dentro de casa, ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai reclamar. Né? Então, eu preciso manter a cabecinha dela ocupada. Então, se é para ajudar em casa, vamos ajudar. Né? Isso é importante também para a criança. Deixa eu passar adiante. E aí o que acontece? A pergunta, né? Que horas que eu devo trabalhar em casa? Então, existem N situações, tá, pessoal? Alguns cargos têm um horário rígido específico, aquele horário que está a ser cumprido, que foi estipulado lá em contrato de trabalho. Então, vamos supor que você precise trabalhar, então, da 1 às 10 da noite, né? Das 13 às 22 horas. Então, é este horário ao qual você vai trabalhar. Porque é o horário estipulado no contrato. Então, é isso, né? Fazer esse horário das 13 às 22, né? Antes das 13 e após as 22, eu vou organizar a minha rotina de casa para que eu tenha tempo, então, para trabalhar durante esse período. O que anteceder as 13 horas, né, e o que for posterior aí às 22 horas, eu vou utilizar, então, pessoal, não para o trabalho, mas sim para o lazer, para o descanso, para as rotinas domésticas, para dar atenção ao meu filho, né? Eu preciso, sim, prezar pelo meu horário de trabalho, a qual está no meu contrato. Então, aqui é um exemplo, gente, onde há um contrato de trabalho, onde flexibilidade, né, nesse horário. Eu preciso estar presente em determinado horário, sim, então vamos cumprir o meu contrato de trabalho, né? Mesmo porque a gente assina o nosso contrato de trabalho, a gente se propõe, então a gente se submete a realizar o que está sendo ali proposto, então vamos trabalhar, né? Porém, dentro de casa, é preciso então que haja algum tipo de organização para que eu consiga fazer isso, tá? Claro que, gente, por mais que eu tenha esse horário rígido, como eu estou em casa, pode acontecer N situações. Então, cabe esse olhar da gestão também, né? Esse olhar humano, esse olhar que vai ver esse colaborador, por exemplo, que tem um filho, pode ser que esse filho vai interromper algumas vezes, pode ser que ele participe de alguma reunião. Claro que cabe ao pai e à mãe, cabe ao colaborador, né, impor limites para essa criança, ela não vai ficar bagunçando durante uma reunião, mas eu proibir o filho e falar para a minha gestão que não haverá nenhum tipo de interrupções, isso é impossível, né? Crianças, eles são muito espontâneas e às vezes eles querem, né, falar de coisas que não tem nada a ver, eles vêm, eles chegam e eles saem falando, né? Então tem coisas que não tem. Agora, o que acontece? Quando o horário de trabalho é mais flexível, o que o pai ou a mãe, o tio, a tia, enfim, né? O que eu posso fazer para conseguir trabalhar?
Quando o trabalho é mais flexível, eu vou trabalhar talvez num horário que eu sei que o meu filho vai tirar uma sonequinha, então talvez seja num intervalo de uma tarefa da escola, é uma hora de descanso do filho, que ele vai brincar sozinho, talvez, assistir uma televisão, então é esse horário que eu vou trabalhar. De manhãzinha, por exemplo, né, eu vou falar por mim, claro que não é o que dá certo por mim que dá certo para vocês, né? Mas para mim dá certo, eu acordo bem mais cedo, começo a trabalhar às 6 e pouco da manhã, enquanto meu filho dorme. Ele dorme ali, eu deixo ele dormir até umas 9 horas, no máximo. Então, eu tenho das 6 às 9, trabalho direto, né? Então, rende muito nesse horário. Claro que à tarde eu preciso trabalhar novamente, porque é horário de aula, é horário que os alunos estão me chamando. Então, eu consigo flexibilizar o meu horário de trabalho. Se eu tenho essa condição... Peraí. Somente. Não estão me ouvindo? Eu acho que eu dei uma saída aqui. Então, o que acontece? Se eu consigo flexibilizar esse meu horário de trabalho, é melhor, né? Porque dentro da rotina de casa, tem momentos que eu consigo, outros não. Tem dias que eu consigo fazer isso que eu estou falando, de acordar bem cedo, e o Henrique acordar tarde, eu consigo trabalhar. Tem dia que ele acorda cedo, aí eu já consigo trabalhar de manhã. Aí eu tenho que correr com ele com as atividades, para que à tarde eu consiga, né, repor esse meu prejuízo que eu tive de manhã. Então, é uma possibilidade de trabalhar quando a criança dorme, trabalhar durante a realização de alguma atividade da criança que não exige a supervisão, né, de um adulto. No período estipulado na rotina, então, dentro da rotina, eu já falei, é possível, então, né, colocar hora papai, enfim, e aí você pode fazer outras coisas e deixa a mamãe trabalhar. Procurar horários alternados com o seu parceiro, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na palestra, o Éder está mais atento ao que o Henrique está precisando, né? O Henrique veio aqui falar comigo, o Éder já correu, pegou ele e levou ele para lá. Por quê? Porque está no meu horário, né, e ele precisa, então, aqui a gente se ajuda, né? Então, tem momentos que o Éder está numa reunião a qual eu não estou, eu Henrique em tempo integral até acabar essa reunião, porque, né, eu preciso que o Henrique esteja distraído com outra coisa para não atrapalhar o pai, e vice-versa, né? Então, se há possibilidade de flexibilizar horários, ótimo. Claro que, no meu caso, a gente trabalha no mesmo horário, então, existem situações a qual a gente precisa trabalhar bastante a conversa com o Henrique, para que ele fique, né, um pouco sozinho, esperando o nosso horário de trabalho terminar. Uma técnica que eu gostei e trouxe aqui para vocês, né, a técnica Pomodoro. Não sei se vocês já conhecem, acredito que alguns de vocês já conheçam essa técnica. Ela é uma técnica onde eu trabalho a gestão do tempo, né, a minha gestão do tempo. E é uma prática, pessoal, a qual dá certo. Porque eu estabeleço tempos para trabalho e tempos de descanso. Porque o que acontece, gente, se eu começar a trabalhar, vamos supor que eu trabalho 3 horas ininterruptas, né? O tempo ali, 3 horas sem parar nem para ir no banheiro. Vai chegar um determinado momento ali dentro dessas 3 horas que eu não vou mais no início, porque eu estou cansada, minha mente está cansada, eu preciso parar um pouquinho. Então, quando eu consigo, né, trabalhar determinados momentos e ter um pouquinho de pausa, eu paro para respirar, eu paro para tomar um café, para ir ao banheiro, para fazer alguma outra coisa, me distraio e depois foca no trabalho. Então, é assim, a técnica Pomodoro, ela fala o seguinte, ter, então, um relógio, né, algo que marque o tempo. Então, você vai marcar ali 25 minutos para realizar uma determinada tarefa, né? Então, durante 20 minutos, gente, você focar naquela determinada tarefa. Então, vamos supor que eu tenho aqui 25 minutos para montar plano de aula dos alunos, para ajudar os alunos a fazerem, né, ali seus planos de aula, por exemplo. Então, eu vou ficar durante 25 minutos fazendo somente essa atividade. Então, eu foco a minha atenção por um curto espaço de tempo em uma atividade. E aí, passou esses 25 minutos, eu paro um pouquinho.
Então, por que é legal ter um relógio onde vai me indicar o tempo? Porque deu 25 minutos, para, tá, gente? Porque depois dos 25 minutos eu já não vou estar conseguindo prender minha atenção naquele assunto, tá? Então, o que acontece? É um tempo curto, que se você for pensar, mas vai ficar parando de 25 em 25 minutos? Para. 5 minutos passa rapidinho, né? E esses 5 minutos que faz a diferença, tá, gente? O que eu digo em tarefa da sua lista. Então, é importante a organização, tá, gente? Se eu preciso, então, fazer determinadas atividades durante o dia, coloca isso numa lista, né? Coloque prioridades, o que precisa ser primeiro, o que pode deixar para o final do dia. Vai ficando. Eu preciso de um pomodoro, né? Que a gente costuma dizer. Um pomodoro, então, de 25 minutos. Eu vou usar 2, então eu vou fazer 25 minutos, parar um pouquinho e voltar mais 25 minutos. Mas eu preciso, então, ter isso em mente, ter isso bem organizado, ter isso anotado e fazer isso corretamente. Vejam aqui que eu tenho, né, dentro dessa técnica, eu vou me dedicar a 4 pomodores, né, fazendo pausa entre eles de 5 minutos. Ao final desse quarto período de 25 minutos, eu paro 30, tá? Então, é um período a qual eu vou, né, descansar um pouco mais. Vou fazer uma outra atividade que não seja o trabalho. Após 4 pomodores, faço uma pausa de 30 minutos e inicio outro ciclo de pomodores, tá? Então, vou olhar aqui, 25 para 5, faço isso por 4 vezes consecutivas, paro 30 minutos e aí eu volto a fazer outro de 25 minutos, paro mais 5, para dar uma respirada, gente, porque o que acontece? Quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente não para, às vezes, para sair da cadeira e tomar uma água, ou às vezes alguém chama a gente para fazer uma outra atividade, a gente pega, anda pelos corredores da faculdade, vai lá no bloco, sai do bloco B, vai lá para o bloco C, lá para o bloco A fazer outra coisa. Então, esse tempo, gente, que nós estamos andando pela faculdade para falar com outra pessoa, para fazer uma outra atividade, é uma pausa, é um respiro que a gente tem no nosso trabalho. Isso faz a diferença, isso dá um alívio para a nossa mente. E aí, o que acontece? Dentro de casa, se eu começar a trabalhar sem parar, vai chegar uma hora que minha mente não vai mais aguentar. Então, é importante a gente ter isso, né? A gente ter essas pausas, a gente ter esses momentos nossos, tá? Para que o nosso trabalho dê certo e para que seja aí da melhor forma possível, né? E seja saudável e seguro aí para nossa saúde, né? Porque tudo isso interfere na nossa saúde, tanto física como psicológica. Durante o trabalho home office, pessoal, é importante que a criança ela aprenda a ficar sozinha. Claro que quando eu falo em ficar sozinha, não quer dizer que eu vou deixar o meu filho sozinho sem em nenhum instante dar uma olhadinha no que ele está fazendo, né? Deixar ele seguro, né? Mas brincando sozinho, sem a necessidade de ficar te chamando à vista, mas que ele esteja brincando sozinho, que ele esteja único filho, mas se tiver bem, né? Mas sem os pais. Por quê, né, gente? Assim a criança trabalha mais essa questão da autonomia e é um espaço para a gente trabalhar. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso ter um cantinho na minha casa, que seja o quarto da criança. A gente não, muitos de nós, eu digo por mim, arrumei meu computador num quartinho aqui de casa e deixei esse meu espaço de trabalho. Então, eu fiz, né, meio que o meu escritório de trabalho. Então, é importante que a criança também tenha o seu espaço, né, que ela se sinta útil, que ela se sinta parte integrante dessa família, né, de todas essas atividades. Então, eu ter um espaço dela brincar. Porque nas escolas, pessoal, as crianças possuem uma brinquedoteca, né? As escolas precisam ter um espaço onde as crianças vão fazer leitura, vão brincar, vão conversar, vão brincar de teatro, vão fazer diversas atividades. E dentro de casa isso é importante também. E aí eu vou permitir estimular que a criança brinque sozinha, né? Também é uma forma de encontrar brechas no trabalho. Cria um caminho em casa onde a criança poderá brincar, ler, se distrair sozinha ou com irmãos. Então é importante que a criança tenha esses momentos dela,
para que ela consiga dar um respiro para os pais também. Essa foto, gente, eu trouxe para mostrar para vocês o Henrique, o meu filho, né? Isso aqui foi até uma postagem do meu marido, brincando, né? Que o Henrique aprontou. Alguns de vocês a gente até conversou e mostrou a foto aí no dia, enfim. Né? Mas o que foi isso daqui? Né? O Henrique, a gente estava em reunião, início de semestre, foi logo que eu assumi a coordenação, então eu estava muito tensa, muito preocupada com o que viria. E aí eu estava em uma reunião, o Éder na mesma, nos distraímos um pouquinho, aí o Henrique pegou uma tesoura da escola, né, do material escolar dele, ele tinha pregado um chiclete na cabeça, e aí ele resolveu, porque como a gente estava muito ocupado, ele resolveu o problema, né? Ele foi lá e cortou o cabelo. Só que vocês podem ver que ele cortou bem rente a cabeça, ele chegou até a machucar a cabeça, sangrou um pouquinho. Então ele, assim, caprichou, né? Tirou o chiclete por completo. Então, assim, foi um momento de descuido? Foi. Né? A gente deixou ele sozinho, sem supervisão. Ele foi lá e resolveu o assunto que ele tinha necessidade, né? Resolveu sozinho. Foi um momento ao qual eu fiquei bastante preocupada, pensando aonde eu errei, né? Mas hoje eu já vejo diferente. Depois disso eu também parei, analisei e falei, o erro não foi meu, né? Que a gente se cobra muito, tá, gente? E a gente não pode se cobrar tanto. Claro que a gente tem que estar de olho nos filhos da gente, né? Para que não aconteça situações como essa, porque ele poderia ter se machucado. Graças a Deus foi só o cabelo cresce depois, né? Então, o que eu digo para vocês? Não se cobre, tá? Se você tem filho ou não, tá, gente? A gente, às vezes, trabalhando em casa, a gente quer que a casa fique limpa do jeito que a casa ficava. E ela não vai ficar limpa como era. Ela não vai ficar organizada, porque a gente está o dia inteiro. A gente está o dia inteiro abrindo a geladeira, comendo alguma coisa, fazendo alguma atividade. Né? Então, a gente não pode se cobrar tanto. A gente tem que fazer ter nossas responsabilidades e cumpri-las. Né? Limpeza de casa, outras ações que não são tão urgentes ficam para depois. Né? O que importa é a vida, o que importa é nossa saúde mental, nossa saúde física e nossa família. Então, ó, não se cobre, não exija demais de você e dos seus filhos, tá? Pare, gente, pare para pensar um pouquinho, reflita, porque às vezes a gente fica estressado em casa com tanta demanda de trabalho. Então, não vamos exigir tanto de nós e dos filhos, né? Do cônjuge, enfim. A casa vai ficar sim mais suja e a gente tem que aceitar isso, tá? Eu não estou dizendo que a minha casa seja muito uma sujeira, né? Ou a que a de vocês esteja suja, mas ela vai ficar assim mais suja do que o de costume. E a gente tem que aceitar que nós vivemos outra realidade, que não era a que antecedeu aí março, né? É outra realidade, então a nossa casa é outra. Os filhos vão assistir um pouco mais de tablet, de TV, de celular. Claro, pessoal, que nós temos que supervisionar, nós temos que estar de olho aí no que os nossos filhos assistem, impor limites, sim. Mas vai ter momento que não tem como. Surgiu uma reunião e aqui a criança mexe um pouquinho no celular, vai assistir uma televisão. Né? Não é isso que vai estragar o meu filho. Né? Eles vão assistir sim, porque isso é uma fase que a gente passa, tá, gente? Que a gente está passando. Essa fase um dia vai acabar. Né? Então, não vamos estressar tanto. Prepare-se para o que foi planejado, para que foi planejado não se cumprir. Então, pode ser que aquela rotina que eu estabeleci de manhã não vai dar certo. Então, a gente tem que estar preparado para estar ciente de que isso pode não dar certo. E tudo bem, né? Seu filho não vai se entreter sempre com o que você oferecer. Tem isso também, tá, gente? Quem tem criança em casa sabe. Não é tudo que eu ofereço ao meu filho que ele quer fazer, né? Então, pode ser que em determinados momentos ele vai se enxergar, ele vai sim reclamar. Entender que ele tem o espaço dele, né? E eu tenho que parar para ouvir meu filho. O que você quer fazer? Vamos conversar, né? Vamos fazer isso juntos? Vai ter momento que ele vai chorar? Vai. E a gente tem que ter essa maturidade, não se cobrar tanto, tá, gente? Vai chorar? Deixa chorar um pouquinho, né? Não tem problema. Então, vai ter choro? Vai ter grito? Vai! Criança se irrita trancada dentro de casa. Não tem uma criança, não existe uma criança que fala assim, eu adoro ficar o dia inteiro dentro de casa.
né? Então, a gente tem que trabalhar, fazer o possível para que essa criança não se irrite, não chore, mas a gente tem que entender que ela também vai ter o seu momento. Ô, Rosa, você queria falar alguma coisa? Rosa, você levantou a mão? Sim. Não, eu tô mexendo no cursor. Desculpa, Pro. Pensei que você já ia falar da netinha. Não, eu tô quietinha aqui prestando atenção. Então tá bom, Rosa. Então, tudo bem, tá, gente? Tem interferência numa reunião. Porque às vezes a gente fica tantas horas numa reunião, né, que a criança ela vai querer falar assim: ó, mãe, ô pai, eu tô aqui. Faz isso aqui para mim, me ajuda aqui, me ajuda ali. Então, tudo bem. Não adianta a gente também focar só a atenção no trabalho e ficar só brigando com a criança, só repreendendo essa criança, né? Não, a gente precisa ter essa sensibilidade. Então, tudo bem, gente, ter interferência numa reunião, que seja esporádico, claro, né? Não vai deixar a criança fazer o que quiser ali durante a reunião, mas a gente não tem como amarrar essa criança, né? Falar assim, ó, vou deixar ela quietinha ali amarrada. Não tem como. Por exemplo, as minhas aulas, eu sempre converso com os meus alunos quando eu tenho turma nova, eu já aviso eles que eu tenho um filho pequeno e que vira e mexe ele vai fazer uma participação especial ali na aula. E o meu filho, ele é bastante comunicativo. Então, o Henrique, ele já acostumou que a gente está dando aula em casa, então quase sempre no início da aula ele aparece, ele dá um oi para todo mundo, ele quer ver as pessoas, ele pede para as pessoas abrirem a câmera, e aí os alunos, né, já estão acostumados, eles levam tudo isso numa brincadeira. E a participação do Henrique, o dia que o Henrique, talvez, às vezes o Henrique vai para casa da avó dele, não está aqui em casa, os alunos sentem falta dele. Fala, cadê o Henrique? Não está aí hoje, não ouvi barulho, não sei o que lá. Né? Porque eu estou no ambiente a qual ele está também. Então não adianta eu querer só pensar no meu trabalho e esquecer da minha família. Tá? Então tudo bem a criança participar de vez em quando, claro que tudo com moderação, tá, gente? Mantenha o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tá? Então, ao finalizar a sua hora de trabalho, gente, desliga o computador, para. Por mais que fique alguma coisinha para fazer, deixa para depois, deixa para amanhã. Amanhã você corre, você acorda um pouquinho mais cedo. Mas terminou o trabalho, desliga o computador. Terminou, né? Acabou o trabalho. Vou me dedicar, então, para a família. Então, terminou, desliga o computador e aproveita os momentos em família. Se é de noite, acabou seu trabalho às 10 horas da noite, por exemplo, ainda dá tempo de você sentar com seu filho, conversar um pouquinho, assistir alguma coisinha, ou ler uma história para a criança dormir, né? Porque já está chegando ali perto da hora de dormir. Ou se termina o seu trabalho à tarde, ainda tem a tarde toda e noite para ficar junto com seu filho, com a sua família, né? Então, a minha dica é manter equilíbrio, tanto no profissional quanto no pessoal, né? Então, gente, não trabalhe excessivamente. A gente tem, sim, a nossa jornada de trabalho e a gente tem que estar sempre de olho no que eu preciso cumprir, qual é a minha entrega, o que eu preciso entregar. Então, muitas das vezes a gente consegue entregar aquele resultado em pouco tempo. Então, se o meu horário é mais flexível e eu fiz a minha entrega, então eu consigo aproveitar um pouco junto ao meu filho, junto à minha família. Se não, vou trabalhar porque eu tenho a minha entrega em mente, né? O resultado do trabalho não se diz fazeres laborais, né? Então, ao mesmo tempo que eu digo para vocês, não trabalhem excessivamente, mas também não esqueçam de trabalhar, né? Então, tem que ter tudo isso muito ponderado. A gente não pode se distrair com o lazer, com a família, porque estamos todos juntos, vamos aproveitar e deixar de trabalhar, né? Vamos trabalhar, sim, vamos nos dedicar, sim, porém de uma forma ponderada. Claro que aqui, gente, cabe toda essa sensibilidade, né? Existem momentos que talvez eu tenha que trabalhar, mas não consiga. Então, amanhã, então mais tarde, eu vou trabalhar, porque eu tenho entregas a fazer, tá? Mas não esqueça a família. Isso é importantíssimo, tá, gente? Avise a sua gestão sobre a sua rotina, principalmente quem tem filho pequeno, tá? Avisa o seu superior que vai ter momentos na sua reunião
que a sua criança pode fazer um barulho, que você vai ter que dar uma corridinha lá porque ele está aprontando alguma coisa. Porque, assim, a gestão ela tem que ter essa sensibilidade, esse olhar para o seu colaborador e entender que ele está no espaço da criança, né? Mas o colaborador ele tem que avisar a sua gestão. Não adianta você querer que o seu gestor adivinhe tudo, né? Então, deixe tudo isso muito claro, né? Fala, ó, estou em casa, estou entregando meu trabalho, porém, haverá algumas interrupções. Isso é normal quando trata-se de criança. Né? Então, lembre-se que estamos em um momento de emergência, estamos em um momento atípico. Então, serão situações atípicas, a qual a gente tem que agir e tomar, né, nossas atitudes, nossas decisões conforme a situação. É importante que seus superiores tenham ciência das condições que seus colaboradores enfrentam em suas casas, tá, gente? Então, avise a gestão. Se você não está bem, está doente, ou está com o filho doente, ou veio alguém aí, algum outro sobrinho pediu para cuidar, enfim, você está com algum problema em casa, é importante que os seus superiores saibam disso, porque eles sim terão um olhar diferenciado, porque a situação ela de emergência, ela é diferente, né? Então a gente tem que agir diferente. É um momento de adaptação, né? Então nós colaboradores estamos nos adaptando a essa rotina, né? Falo em se adaptando porque é difícil, né? Então a gente constantemente surge novas demandas, novas necessidades, a gente tem que estar sempre se adaptando, sempre se atualizando. A gestão é a mesma coisa, né? Acredito que para os gestores isso também não foi fácil, né? Aprender a lidar de uma forma remota, né? Até então era algo muito mais próximo. E aí surge família, surge tantas necessidades a qual não se tinha antes, tá? Então é um momento de sensibilização. Outra coisa importante, tá, gente? É a gente pensar, vamos pensar em nós, tá? Às vezes a gente se cobra muito, eu falo isso por ser mulher, mãe. A mãe, vocês, eu tenho certeza que muitas de vocês aqui são mães também, né? E a gente se cobra muito, a gente quer dar conta da casa, do trabalho e do filho. E a gente quer que o filho saia igual o meu, tá? Na fase de alfabetização, então eu quero que ele termine essa quarentena alfabetizado e eu quero que minha casa esteja arrumada e o meu trabalho perfeitamente com as metas cumpridas, né? Só que o que acontece? A gente se cobra tanto que a gente pira, né? Então a gente precisa parar para pensar e não se cobrar tanto. Arrume um tempo só para você, tá? Esse é o segredo para garantir essa saúde emocional, mesmo com as obrigações do home office. É um assunto que a gente vai tratar, por exemplo, com a professora Patrícia, né? Acho que é na sexta-feira, a gente vai falar sobre atividades físicas, fisioterapia, né? Então é momento que a gente tem que parar e se cuidar, né? Então, gente, para um pouquinho para fazer exercício físico, meditar, fazer um crochê, assistir um filme que você goste, pare um pouco, né? Converse com a família, com os amigos, ria, se distraia, vai beber uma cerveja, enfim, vai se distrair. Faz terapia se for preciso, assista um filme, descansa, vai dormir um pouquinho, né? Mas tem um momento só seu, porque aí você vai ter esse momento de respiro. E aí, para a gente fechar o assunto, né, uma dica que eu tenho para vocês aí ter um filhinho de 4 patas. Eu sei que muitos de vocês têm, e eu falo isso por experiência própria também, né? Esse gatinho aí da tela é o nosso gatinho, o Marvin, e ele veio aqui para casa agora na quarentena, vai fazer acho que 2 meses que ele está com a gente, e ele trouxe uma outra rotina aqui para casa. Então ele distrai a gente, ele trouxe um novo fluxo aqui em casa, um novo respiro, né? Então ele deixa a rotina mais leve, né? Mais produtiva. Fica aí a dica, né? Esses filhinhos de 4 patas dão um trabalhinho, às vezes eles dão um trabalhinho, mas eles são, né? É muito gostoso. Então, às vezes, como a gente está ficando muito em casa, eles fazem toda a diferença, né? Então, de vez em quando, para o trabalho para dar um carinho, fazer um carinho no seu animalzinho de estimação, né? Vamos seguir a técnica Pomodoro? Vamos lá nos 5 minutinhos, pega o gatinho, o cachorro, o passarinho, o papagaio, vai brincar, vai fazer outra coisa. Quem tem criança é uma distração a mais para ele, né? O Henrique, ele fica muito tempo brincando com o gatinho, então é um momento ao qual eu trabalho. Brinque e se divirta, né, com todos da sua casa. Tá, gente? Eu acho que eu falei demais.
E assim, o que eu deixo aí de recado para vocês, mamães de plantão, papais de plantão, ou não, mamães de pets também, papais de pet, né? Se cuidem, não se cobrem tanto, tá, gente? Vivemos uma situação atípica onde tudo é novo, né? Então a gente tem que parar, a gente tem que se cuidar, né? E cuidar também da família, dos filhos e da nossa saúde. Tá bom, gente? Vou parando por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser contribuir com alguma coisa, eu fico aí aberta aos questionamentos. Tudo bem, gente? Tudo bem, Lu? Pois é. Desculpa que eu entrei um pouquinho atrasado, que o meu Teams não estava abrindo de jeito nenhum. Eu só queria também fazer uma contribuição aí, né? Porque a Laura, ela tem um aninho a mais do que o Henrique só, né? Inclusive, agora ela está em aula, eu estou aqui em reunião e ela ali em aula sozinha, né? E é bem isso que você falou, né? A parte que eu peguei um pouco aí já mais para frente, mas a questão da adaptação, né? Os primeiros meses foram terríveis, né? Até a gente entender como é que a coisa ia funcionar e tudo mais, mas até para a criança é interessante porque ela cria uma autonomia muito grande, né? Então hoje ela consegue já ligar o computador sozinha, entrar na sala de aula dela lá, participar, já conversa com a professora sozinha, faz tudo sozinha praticamente, né? Uma outra coisa que também, logo no início, eu pedia para o meu marido, quando a gente tinha reunião, eu pedia para o meu marido acompanhá-la, né? Agora nem isso a gente precisa mais, né? E a questão das interrupções também, que isso não tem jeito, por mais que a gente converse realmente, tem aquele momentinho que você está dando aula, ela chega falando assim, né, daquela cutucadinha na gente, né, para querer falar alguma coisa. Esse não tem jeito. Né? O Henrique, ele é assim, ele me cutuca e eu não olho para a cara dele, e ele continua, não tem jeito, você tem que parar, né? Isso aí, é bem por aí, mas isso é o que você falou, né, eles estão na casa deles, né, e não tem muito dessa noção, por mais que ela até saiba, né? A gente conversa bastante, fala, o horário que a mamãe estiver dando aula, mas ainda assim, né? É a espontaneidade da criança mesmo, né? Não tem como você proibi-la de tudo, né? Ela tá dentro da casa dela, né? Coitada da criança. É isso aí, mas obrigada aí, parabéns pela palestra, viu, Lu? Imagina, Rê, eu que agradeço. Bem, pessoal, acho que mais ninguém tem alguma pergunta. O professor Vilani está em espera. Você está aí, professor Vilani? Eu não sei se o professor caiu. Pessoal, então, o que a gente se propôs aí, né, como membros da CIPA, para passar para vocês hoje era esse o assunto, se cuida da família, né? Queria, não sei, acredito que o professor Vilani não... A Tereza tá aí? Deixa eu ver. Você tá aí, Tereza? Tá com o fone? Eu acho que eu estou só com vocês. Então é isso, gente. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu vou encerrar por aqui, né? Deixando os meus agradecimentos a quem participou, agradecer, né, por vocês terem tomado aí um tempinho de vocês para ouvir sobre esse assunto e avisá-los que amanhã tem mais. Tá bom, gente? Tá joia, Lu. Obrigada. Regina, boa tarde, viu, gente? Um beijo, até amanhã. Tchau, Lulu. Até. Beijo, gente. Tchau, Lu. Obrigada. Tchau, abraço, gente. Até mais.